Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre sequências. E vocês já ouviram falar em sequências? Sabe o que elas significam? Bom, em algum momento de alguma aula de matemática, provavelmente vocês já trabalharam com sequência sem saber que era uma sequência. E agora vamos entender o que é uma sequência. Então, um conjunto de números, para ser considerada uma sequência, ele deve ser determinado por uma ordem pré-estabelecida. Por exemplo, aqui nós temos uma sequência dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e infinito, porque essa sequência é infinita, ok? Pois bem, vocês viram que essa sequência ela tem uma lei de formação, ela tem uma ordem. Para fazer parte dessa sequência, o número deve ser par, ou seja, todos devem ter uma característica em comum. E cada número é chamado de termo. E vocês estão vendo esses pontinhos aqui? São as reticências. As reticências indica que há infinitos termos para essa sequência, ok? Então veja, nós temos muitas sequências conhecidas, como por exemplo a sequência dos números pares, a sequência dos números ímpares e a sequência dos números primos. Qual que é a principal característica de um número primo? O número primo é aquele número que só divide por ele mesmo e pelo número 1, ok? E você poderia então determinar qual seria o próximo termo de cada uma dessas sequências. Por exemplo, aqui nós temos a sequência dos números pares. Então, se eu perguntasse assim para você, qual é o próximo número par? Você me responderia que seria o número 10, ok? E se eu perguntasse qual é o 8º termo dessa sequência? Então, você teria que analisar cada um desses termos e principalmente o termo anterior. Então, para a sequência dos números pares, o 8º termo é o número 14, ok? E qual seria a lei de formação? Qual seria a ordem dessa sequência? Ou seja, eu teria que contar os números de 2 em 2, tá bom? Na sequência dos números ímpares, muda um pouquinho. Como muda a lei de formação, os termos também vão mudar. Se eu perguntasse aqui qual é o próximo termo, você vai me responder que o próximo termo ímpar, depois do 9, é o 11. E se eu perguntasse qual é o 8º termo dessa sequência? Então, o 8º termo dessa sequência é o 15. Então, aqui nós descobrimos os termos seguintes, continuando a sequência de números ímpares e também contando de 2 em 2 a partir de 1, que é o primeiro número ímpar, ok? E se fosse uma sequência dos números primos? Olha só, qual é o próximo termo dessa sequência? Qual é o 8º termo dessa sequência? Como fazemos para descobrir o novo termo? Então veja, o próximo termo aqui seria o 13, o próximo número que só é divisível por ele mesmo e por 1, depois do 11, é o 13. E o 8º termo, com essa mesma característica dessa sequência, seria o número 19. Então, nós descobrimos aqui nesse caso os termos seguintes, continuando a sequência dos números primos. É só pensar nos números que são divisíveis por eles mesmos e pelo número 1, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre as sequências. Espero que vocês tenham gostado e até breve!